E aí, galera, vamos mais uma vez aqui com a matemática. Lembra de mim, né? Taveira Neto aí na área, vamos que vamos. Hoje nós vamos continuar aquela aula sobre progressões geométricas. Na última aula nós vimos o que é uma progressão geométrica, a definição, lembra? Qualquer sequência onde cada termo é igual ao termo anterior vezes uma constante. Muito bem, essa constante nós chamamos de razão. Vimos também a classificação das progressões geométricas. Elas podem ser crescente, decrescente, podem ser constantes e hoje nós continuamos esse conteúdo vendo a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Anota tudo a partir de agora, hein? Não perde nenhum detalhe e faz os exercícios que está aí na sala também para vocês. Vamos que vamos? Vamos comigo, vamos lá. Na tela aí para vocês, olha só. Progressões geométricas, termo geral de uma PG, de uma progressão geométrica. Então tá aqui, olha só, termo geral de uma PG. Tá aqui para vocês aí na tela. Beleza. Numa progressão geométrica, o primeiro termo e a razão são fundamentais. Conhecendo os dois, fica fácil de escrever toda a progressão. Vamos analisar um processo geral para se obter um termo qualquer de uma progressão geométrica a partir do primeiro termo e da razão. Presta atenção, aqui é onde mora o detalhe da coisa, galera. A gente precisa saber escrever qualquer termo a partir do termo, que a gente chama termo geral. Ou seja, se a gente conseguir descobrir quem é um termo qualquer da sequência e souber a sua razão, a gente consegue descobrir todo e qualquer termo da nossa sequência. Tudo bem? Então vamos lá, vamos que vamos ver como é que seria isso? Vem comigo aqui que nós vamos fazer uma demonstração rápida e simples dessa fórmula que nós chamamos de fórmula do termo geral. Vocês lembram que existia essa fórmula também para a progressão aritmética? Vou lembrar para vocês. Qual é mesmo? O AN, o termo geral é quem? É o A1 mais N-1 vezes a razão. Só que lá nós chamávamos a razão de R. E aqui na PG nós chamamos a razão de quê? Q. Muito bem, é isso aí mesmo. Vem comigo então na tela aí para vocês, olha só. Observe a sequência de termos abaixo. Então, todos os termos nós vamos obter pegando o termo anterior e multiplicando por uma constante. Isso mesmo. Essa constante é quem? É Q. Olha, não sei se vocês lembram, eu utilizei essa mesma palavrinha quando eu estava falando para vocês sobre progressões aritméticas. Vamos saltar de um termo para o seguinte, e esse saltar vai significar multiplicar pela razão, tudo bem? Todas as vezes que eu falar saltar, nós vamos multiplicar pela razão. Então, de 1 até 2, nós demos o quê? Do A1 até o A2, nós demos um salto. Muito bem, do A2, do A1 para o A2 um salto, então o A2 representa o A1 vezes a razão. Do A1 até o A3, nós damos o quê? Sair do A1 até chegar ao A3, nós damos 2 saltos. Vamos ver comigo isso daqui como é. É assim, olha só. Eu estou no primeiro termo e eu quero chegar no terceiro termo. Veja, do primeiro para o terceiro. Está aqui o primeiro. Nós vamos saltar uma vez e outra vez para chegar no terceiro. Bem simples e óbvio, não é? Vamos dar quantos saltos para sair do primeiro e chegar no terceiro? 2 saltos. E assim sucessivamente. Se eu estiver no primeiro e quiser chegar no quarto, quantos saltos eu vou dar? Conta comigo, ó. 1 salto, 2, 3 saltos. Você consegue perceber junto comigo que é sempre a quantidade que você vai saltar, é sempre igual aonde você quer chegar menos aonde você está? Se eu estou no primeiro e quero chegar no terceiro, 1 menos 3, 2 saltos. Se eu estou no primeiro, quero chegar no quarto, 1 menos 4, 3 saltos. Se eu estou no primeiro, quero chegar no décimo, 10 menos 1, perdão, né? 10 menos 1, que daria quanto? Daria 9. E assim sucessivamente, beleza? Tudo bem? Muito bem, então isso daí vai aparecer na tela para vocês. Se eu quero saltar do primeiro para o terceiro, eu dou 2 saltos. Dando 2 saltos, eu multiplico a razão por ela mesma 2 vezes, que a operação é essa de potenciação, né? Multiplicar o mesmo número por ele mesmo 2 vezes, que é ao quadrado. Se eu estou no A1 e quero ir para o A4, eu tenho 3 saltos. Então eu vou multiplicar por Q ao cubo e assim por diante. Ou seja, né, de uma forma geral, tem aí para vocês, de 1 a 1 até um termo genérico a n, são n menos 1 saltos, como eu falei para vocês. Muito bem. E aí nós temos uma fórmula que nós damos o nome de fórmula do termo geral.
O AN, um termo qualquer, seria quem? É o termo A1 vezes a razão elevado a n menos 1. A n é o enésimo termo, não esquece disso. E n é a posição do termo. Fecha comigo aqui para a gente entender essa fórmula bem direitinho. Como que é essa fórmula mesmo? A n é igual a 1 vezes a razão elevado. Lembra? Elevado a n menos 1. Espero que você tenha anotado aí no seu caderno para você acompanhar junto comigo, beleza? Então, o AN é o termo que eu quero encontrar. O A1 é o primeiro termo. E a razão, a gente sabe muito bem como encontra. E esse N, Neto? Esse N é a posição do termo. Posição do termo. Tudo bem? Não esquece. Vem comigo aqui com um exemplo para você entender bem direitinho isso daqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer aí juntos aqui na sala. Antes de mais nada, vamos lá. O raciocínio utilizado funciona mesmo que não se tome como ponto de partida o primeiro termo. Porque veja, eu posso sair do primeiro termo, mas eu posso sair do oitavo termo. Se eu quiser sair do oitavo, por exemplo, para chegar até o 13º termo, o que que eu vou andar? O que que eu vou saltar? 13 menos 8, né? Então a ideia também pode ser usada ao contrário. Ou seja, também dá para saltar, né, de um termo para o seguinte e multiplicar pela razão e saltar de um termo para o termo anterior, obviamente dividindo pela razão. Maravilha. Veja alguns exemplos aí na tela para vocês. Tá aqui, eu coloquei de A1 para A18, né? São 18 menos 1, 17 saltos. De A1, do A1 para o A18, então eu teria A1 vezes, A1 é igual a A18 dividido pela razão, elevado a 17 se eu quiser voltar. Tudo bem? Não esquece. Vejam só, tá aí, eu vou colocar um pouco maior na tela para vocês lembrarem desse detalhe. Esse dividido por 17 é quando você quer voltar. Você está lá no A8, né? Está lá no A18 e você quer voltar lá para o A1, beleza? Então você vai dividir pelo Q17. Então vamos que vamos, olha só. Da mesma forma, se você tiver no A5, né, e tiver no A11 e quiser voltar para o A5 e de forma semelhante do A5 indo para o A11. Está aí para vocês a quantidade de saltos. De A13 até A16, são quantos saltos? 16 menos 13. Não esquece, é sempre onde você quer chegar, menos aonde você está. Eu estou no A13 e quero chegar no A16, né? Então eu faço 16 menos 13. Sempre dessa forma e sempre usando a multiplicação para ir e a divisão para voltar. Esse negócio de fórmula atrapalha um pouco a gente, não atrapalha? Cá para nós? Eu vou te ensinar um método que você não precisa estar preocupado com essa fórmula. Não precisa. Tudo bem? Se você quiser usá-la, pode usar à vontade, mas não necessariamente precisa estar preocupado em memorizá-la. Vem comigo aqui, olha só. Na PG 3, 6, 18, ache o oitavo termo e o termo geral AN. Vamos achar aqui utilizando a fórmula. Vamos lá. Na sucessão, nós temos o quê? A1 é igual a 3. Quanto que é a razão mesmo? Pega qualquer número e divide pelo anterior. 6 dividido por 3 dá 2. Muito bem. Então, quem seria o oitavo termo? Galera, presta atenção. Olha só, olha que interessante. Você quer saber o oitavo termo, né? Você não tem o primeiro termo? Lembra? Quantos saltos você vai dar? Do A1 para chegar ao A8? 8 menos 1. 7 saltos. Quem é a razão? A razão é quanto? A razão é 2. O que você vai fazer? Você vai pegar essa razão, elevar. Lembra? Potenciação? Esse 2 vai ser a sua base e o 7 será o seu expoente. O 7 é a quantidade de saltos. Neto, e o 7 sempre será o expoente? Ou, aliás, os saltos sempre serão os expoentes? Sempre. Não tem como errar. Só se você se confundir, mas não vai confundir. Por quê? O 7 sempre será, ou os saltos sempre será o quê? O expoente. Nesse caso, quantos saltos nós vamos dar? 8 menos 1, 7. Então você vai fazer o 2 elevado a 7 e vai multiplicar pelo termo onde você estava, que seria quem? O primeiro termo, que nesse caso é quanto? É 3. Voltando aí na tela, olha só, 3 vezes 2 elevado a 7. Muito bem, ou seja, 3 vezes 128. Olha, cuidado, hein? 2 elevado a 7 não é para fazer 2 vezes 7, lembra? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 7 vezes, cuidado. Isso daí dá 128.
Muito bem. Então, 3 vezes 128 dá 384. Isso quer dizer que o oitavo termo dessa sequência é 384. E o termo geral, como que a gente encontra? O termo geral, aí sim a gente vai precisar da fórmula, é A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Quem é o primeiro termo? 3. Quem é a razão? 2. Então, o termo geral dessa PG é 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Toma cuidado, fica muito esperto aí, que você não pode multiplicar esse 3 pelo 2 não, hein? Não pode. Vou voltar com a tela para você perceber isso. Primeiro você faz a potenciação, lembra? E depois que você faz a multiplicação. Então, esse carinha aqui, ó, é o seu termo geral. E aí você, como eu estava explicando para vocês, cuidado para não confundir, tá? Esse 3 não pode ser multiplicado pelo 2. Toma muito cuidado. Primeiro você tem que resolver a potenciação. E isso daqui é apenas para você encontrar qualquer um termo dessa sequência. Vamos ver mais um exemplo aqui, galera? Vamos lá. Obter a razão e o termo A12 da PG crescente, na qual o A6 vale 12 e o A10 vale 48. Aqui sim, nós vamos precisar da fórmula, mas se você quiser, você pode também usar os saltos, tá aí. Eu quero obter o termo A12, né? Eu tenho o termo A6 e tenho o termo A10. Saindo do 6 para chegar no 10, eu dou quantos saltos? Lembra? 10 menos 6. São 4 saltos. Então, o A10 é quem? É o A6 vezes a razão elevada a 4. Presta atenção. Ó, viu que os saltos sempre são o expoente da razão? Tá aí na tela de novo para vocês. Não esquece, a quantidade de saltos é sempre o quê? A quantidade que você vai colocar como expoente. Vamos fazer mais um exemplo para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em janeiro, um clube tinha 20 sócios. A partir de fevereiro, cada sócio do clube inscreve mensalmente 3 novos sócios. Em que mês do ano haverá 81.920 sócios? Rapaziada, veja que ocorre aí. Olha só, nós vamos construir uma tabela aqui. No primeiro mês, o mês de janeiro, quantos sócios tinham? Tinham 20 sócios. Veja, não tem mais nenhum novo sócio. Isso aí foi no primeiro mês. Então, nós temos um total de 20 sócios. Fica comigo aí na tela. Vamos lá. No segundo mês, presta atenção, fecha comigo aqui, olha só. No segundo mês, cada sócio inscreve mais 3 novos sócios. Consegue interpretar essa informação aí, tranquilo? São quantos sócios? 20. Cada um inscreve mais 3. Então, eu vou ter quantos sócios agora? 3 vezes 20. Enxergam claramente? Cada um inscreveu mais 3. Então, para cada sócio, se são 20, inscreveram-se mais 3, eu tenho um total de 60 sócios. Vem comigo aí agora na tela, vamos lá, olha só. 3 vezes 20, 60. E o total, veja, o total vai ser de quanto? 80. Nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 20, né? Mais 60, que são os novos inscritos, vai para quanto? 80, não é isso? E isso também vai acontecer do mesmo jeito no mês de março. Presta atenção, tínhamos 80, cada um inscreveu mais 3. Então, 3 vezes 80, 240, e agora o total passa a ser quanto? 320, 80 mais 240. Vocês conseguem perceber a sequência que nós estamos montando a partir das inscrições dos novos sócios? Percebem junto comigo? Vai aparecer na tela de vocês aí agora essa sequência. Presta bem atenção. Inicialmente nós tínhamos 20 sócios. Isso seria o quê? O nosso primeiro termo. Tudo bem? Depois, passamos a ter 80 sócios. Isso daí passa a ser o nosso segundo termo. Tudo bem? Depois, 320 sócios. Isso daí passa a ser o nosso terceiro termo. E aí, nós vamos ter uma PG sendo formada. Como que seriam os termos dessa PG, Neto? 20, o primeiro, 80, o segundo, 240, o terceiro, e assim sucessivamente. Ele quer saber em que mês do ano teríamos 81.920 sócios. Como que a gente encontra a razão dessa PG? Como que é mesmo? Está aí na tela para vocês. Eu pego um número e divido pelo seu anterior. Está aqui, ó. Primeiro é 20, o segundo é 80 e o terceiro é 320. 20 vezes 4 dá 80 e 80 vezes 4 dá 320. Tudo bem? Muito bem. Então aí está errado, né? Vocês corrijam aí. 20, 80, não é 240, é 320. A razão é 4. 320 dividido por 80
é a mesma coisa que 80 também dividido por 20, tudo bem? Aí olha só, lembra da fórmula do termo geral? A n é quem? É a 1 vezes a razão elevado a n menos 1, top demais. Quem que seria então o AN? O AN é onde eu quero chegar. Fecha comigo aqui, onde é que a gente quer chegar? Nos 81.920, não é isso? Então esse termo é que é o termo AN, muito bem. Vamos lá, então 81.920 é igual a quem? Ao primeiro termo. Quem é o primeiro termo da nossa PG? 20. Quem é a razão mesmo? 4 e n menos 1 é exatamente onde nós queremos chegar. Então, o 20 está multiplicando, vai para lá dividindo, 81.920 dividido por 20 dá 4.096. Agora, presta atenção na magiquinha que a gente vai fazer aqui, galera. Na sala de aula o professor vai explicar bem para você isso daí. E aqui eu vou dizer o que foi feito. Presta atenção, você vai entender. Você está vendo aquele 4.096? Isso é a mesma coisa que 4 elevado a 6. Como assim, Neto? 4 elevado a 6 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes? 6 vezes. É isso mesmo. Então, 4 elevado a 6 dá 4.096. Veja, as duas potências, elas têm a mesma base. Então, eu posso igualar os expoentes. Eu posso dizer que n menos 1 é igual a 6. Quanto que é o n? O 1 está menos, vai para lá mais, então eu tenho que n é igual a 7. Ou seja, consegue interpretar qual é o mês onde nós teremos 81.920 sócios? Qual que é o mês mesmo? O mês de julho, n igual a 7. Valeu, galera. Estamos encerrando mais uma aula aqui, mas não acabou não, hein? Fica firme aí que tem muita matemática aí na veia aí pela frente. Um abraço.